Amém. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3 diz: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Você pode sentar. Irmãos, uma das coisas que de alguns anos para cá nos foi revelada é a gloriosa matéria chamada simbologia. E normalmente quando aparecem mulheres na Escritura, são símbolos da nação de Israel ou da igreja, e às vezes os dois ao mesmo tempo. E uma vez eu estava meditando sobre Gênesis, e lá em Gênesis foi dito à mulher: com dor terás filhos. Filho é descendência, filho é discipulado. E esta palavra, com dor terás filhos, quer dizer, revela uma dificuldade, revela uma situação difícil, complicada. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa moleza. Então, como a mulher é símbolo da igreja, para que realmente seja gerado um discípulo de Jesus, legítimo, filho com DNA, vamos assim dizer, não é tão simples. As igrejas estão cheias de pessoas que não entendem nem o que é o Evangelho. As igrejas estão cheias de pessoas que não entendem que tem que morrer pela causa do Evangelho. Então não são discípulos verdadeiros, não são filhos legítimos. Porque quem é um filho legítimo tem que entender que ele precisa morrer pela causa do Evangelho. Essa é a ideologia dele, essa é a filosofia dele. E quando isso não está na mente da pessoa, ele não é um filho verdadeiramente. Então, para que seja gerado um filho genuíno da ideologia do Evangelho, isso não é fácil, é com dor, ou seja, é com dificuldades. As pessoas, hoje nós estamos às portas do retorno de Cristo, e eu afirmo, posso ser louco para alguns, não tem problema, o amanhã dirá se eu sou louco ou se eu sou sábio. As portas do Evangelho, Jesus Cristo volta. Neste século 21, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. Neste século 21, Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Neste século que nós estamos vivendo. Às portas disso, nós encontramos ainda pessoas que estão com uma visão de que a igreja vai estar sempre aí. De que nada vai acontecer, não, que volta de Jesus, não, isso está muito longe. A pessoa não é capaz de olhar para trás e dizer assim: epa, já se passaram quase 2000 anos desde que a igreja foi fundada. Será que já não está chegando na hora de Jesus voltar a esse mundo? Pelo menos desconfiar de alguma coisa. E nós já vimos que o terceiro dia representado, isto é a simbologia, ou seja, no terceiro milênio, que nós já entramos, estamos no primeiro século do terceiro milênio, que aí entra o número 21, neste 21, Jesus volta a este mundo. Eu aposto a minha vida nisso, mas não convido ninguém a apostar, amém? Porque a Bíblia diz, cada um anda segundo a fé que alcançou, e a fé de cada um é diferente, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Cada um tem ouvido na sua quantidade,
cada um tem examinado a Escritura na sua quantidade, então cada um tem uma fé diferente. Então Paulo diz, cada um anda na fé que alcançou. Agora, quanto maior a tua fé, isto significa também o teu conhecimento, mais de Deus você terá na sua vida, sem dúvida. Isso também é uma regra diretamente proporcional. Então, diante de tantas coisas que acontecem, nós vamos vendo que os discípulos de Jesus Cristo, na grande massa do que hoje se diz por aí, o censo me faz rir, né? Tantos milhões de evangélicos no Brasil. Para eles, evangélico é quem está com uma Bíblia na mão, ou quem está dentro de um templo com uma fachada com qualquer nome bíblico lá fora. Nós não vemos isso, pois a própria Escritura mostra que a dificuldade de gerar um discípulo é muito grande. Você vê que o próprio Jesus, depois de estar uma noite, uma madrugada inteira lá no monte, na presença de Deus, receber o nome dos 12 apóstolos, chegar pessoalmente, cumprimentá-los, mencionar o nome deles e chamá-los, o próprio Jesus chama 12 e chama um diabo no meio. Chama um traidor. Jesus não chamou um traidor, chamou alguém para ser remido e lavado no seu sangue, mas o camarada se corrompe, chamado pelos próprios olhos do Senhor Jesus pessoalmente. Então, um discípulo não é fácil. Esse é só um exemplozinho. Para ser um discípulo não é fácil. Vê que Davi tinha homens de confiança. Aitofel era um homem de confiança de Davi. Depois Aitofel trai Davi e vai ser conselheiro de Absalão, que fez uma rebelião e quis matar o próprio pai. Aí Davi escreve o salmo dizendo, até o meu amigo íntimo que mete comigo a mão no prato me trai. Até aquele que come comigo na mesa me trai. Então, ser um discípulo genuíno, isso é difícil. E a nossa luta nesse lugar, meu irmão, está aí, Centro Bíblico, CD, DVD, tem cada conteúdo nesses DVDs aí fantástico. Eu digo assim, só mesmo Deus para fazer esses DVDs chegarem até aqui o ministério. São DVDs incríveis que antes eu nunca tinha ouvido falar neles, nunca tinha assistido aquilo em lugar nenhum. E hoje, depois que nós inauguramos esta sala de vídeo, chegaram materiais fora do comum. Então, fonte de alimentação, fonte de edificação. E nós trabalhamos para quê? Para que discípulos verdadeiros, dispostos a dar a vida pelo Evangelho, nasçam. Exatamente como Jesus fez. Jesus não deu a vida pela sua doutrina, pelo Evangelho, e não disse, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então nós temos que ser igual a Jesus, morrendo pela mesma causa que ele. Aqui você viu o texto, que ele diz assim, as armas da nossa milícia, no verso 4, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento, e levando cativo todo o entendimento. Veja as palavras que são usadas: conselho, conhecimento, entendimento. Tudo aquilo que gira no campo da mente. 3 palavras Paulo está usando, palavras que giram no campo da mente. Conselho, ele não está falando coisas físicas, ele está falando só coisas abstratas, coisas que não se pode pegar. É o conselho, é o conhecimento, é o entendimento, que ele diz, levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, meu irmão, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para mover isso. O que acontece? Nós estamos aí em meio a uma época de eleição, irmãos. Não me interessa falar de política, meu assunto não é esse. Mas todo ano nós vemos o povo evangélico ferver.
Isso prova que esse povo evangélico que se atribula em época de eleição, que começa pela internet, não vote em fulano, aí aquela lista de e-mail de 500 e-mails, não vote em fulano, porque fulano disse que vai aprovar a lei não sei o quê. Não vote em cicrano, porque o cicrano vai aprovar a lei não sei das quantas. Não, porque não sei quem vai exaltar os homossexuais, não sei quem vai perseguir a igreja. Meu irmão, esse desespero prova que a pessoa não é ainda um discípulo como deveria ser. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo quando? Na plenitude dos tempos. Ora, mas Jesus Cristo veio ao mundo quando o mundo estava numa das suas piores guerras. Israel estava cativo, oprimido. Roma, com toda a sua idolatria, dominava o palco de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Jesus Cristo no momento exato, no momento propício, no momento mais certo da história, foi que Jesus Cristo veio ao mundo. Dá para analisar, irmão? Dá para parar e pensar? Como tem crente tonto por aí? Ora, Deus poderia ter dito assim, peraí, não, vou fazer meu filho nascer no reinado de Salomão, porque a Bíblia diz que no reinado de Salomão não houve guerras, porque Davi antes dele já tinha conquistado tudo. O reinado de Salomão foi de plena paz e ele prosperou só fazendo construção, porque não tinha nenhuma guerra. Me diz qual foi a guerra que Salomão foi? Em qual guerra Salomão saiu para guerrear? Não teve guerra no tempo de Salomão, só tinha paz. Por que Jesus Cristo não nasceu no tempo da paz? Ele veio nascer quando Roma está dominando, ele veio nascer no tempo da guerra. A igreja não foi gerada na paz, a igreja foi gerada na guerra. Então, Deus poderia dizer assim, não, agora eu não posso mandar Jesus. Roma está dominando. Como que ele vai se safar no meio daqueles soldados? Mas quando alguém chegou lá para prendê-lo, voltou quietinho. Depois você, ué, por que você não trouxe o prisioneiro? Não, ninguém fala como ele. Jesus quer implantar a sua igreja em qualquer governo que levante. O problema é que a igreja se torna cativa porque ela não tem a linguagem de Cristo. Se nós falarmos ousadamente, vai ser a mesma coisa. Prende. O anjo vai lá e solta. Prende de novo, o anjo vai lá e solta. Vamos largar de mão esses caras. Se essa obra for de Deus, a gente não pode combater mesmo. A questão é que tem que se dizer a nosso respeito, irmão. Ninguém fala como eles. Nós não podemos ter a mesma linguagem que os outros crentes por aí têm. Nós temos que ser revolucionários. Eu já vi igrejas escandalizadas porque alguém na televisão disse assim, Jesus foi um revolucionário. E as pessoas dizem, ih, fulano, tá vendo? Que blasfêmia. Pois eu digo, Jesus foi um grande revolucionário. Ele me livrou de comer farofa com os demônios e me pôs assentado num trono. Isso é revolução. Isso é glória tremenda. Aí vem a época de eleição. Aí as pessoas, ih, cuidado com o presidente é isso, aquilo, aquilo outro, é amigo não sei de quem, o governador é filho do satanista, é parente do da quimbanda, é genro do da umbanda, o que nos interessa, irmão? Cuidado com o prefeito, olha, eu vi o prefeito lá não sei aonde, oferecendo sacrifícios na encruzilhada, tá aí daí, a igreja ferve em época de eleição, mas ferve com os crentes fracos, porque para nós, igreja do Deus vivo, não interessa nem que o diabo assuma o trono. Para nós não interessa, porque Jesus Cristo diz, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Isso é ser filho, gerado do mesmo código sanguíneo, do mesmo DNA. O meu Pai, que é Jesus Cristo, prevaleceu, eu prevaleço também. Mas a igreja, os cristãos ficam desesperados. Bom, se nós examinarmos a vida dos homens de Deus, dos apóstolos, de Jesus, nós não vamos ver nenhum desespero. Mandaram um recado para Jesus.
Aí, Senhor, foge. Herodes quer matar-te. Imagina alguém dizer para Jesus, foge. É uma piada. Imagina alguém dizer para mim, foge. É piada. A um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. Eu não fujo, eu não arredo o pé. Eu só vou para onde Jesus me manda ir. Se ele me disser, vai para o deserto de Sidom, lá vou eu. Vai para os montes, lá vou eu. Vai para os desertos, eu só sigo a ordem do meu Senhor. Ninguém me amedronta. Mandaram para Jesus o quê? Uma ameaça. Senhor, foge. Herodes quer te matar. Ameaça, irmão. Não foi uma ameaça? Quem era Herodes? O manda-chuva. O dono do poder. O que dava ordem para matar, o que dava ordem para soltar, o que dava ordem para viver. Herodes, o dono do poder, o todo-poderoso do mundo, o servo do diabo em primazia. Quando Jesus recebe essa ameaça, ele tremeu, ele estremeceu, ele ficou apavorado. Ele falou assim, não, vai lá e diz para aquela raposa, ou seja, vai lá e diz para aquele ladrão. Raposa é aquele bichinho ladrão, pior do que gato. Vai lá e diz para aquele ladrão, que eu não estou nem aí para ele. Me convém andar hoje e amanhã e no terceiro dia eu sou consumado, eu não estou nem aí para ele. Esta é a posição da igreja, não estou nem aí para os governos. Que o diabo com tridente, chifre e rabo suba no poder. Eu vou mostrar para ele qual é o sangue que está sobre a minha vida. Não interessa quem está no poder, se o presidente é satanista, é maçom, se o filho dele está dominando as empresas, se quem ele está indicando tem pacto com o diabo, se alguém está batendo cabeça para Lúcifer, não interessa para a igreja de Jesus Cristo. A Bíblia já diz, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe deste mundo, mas aqui dentro quem reina é Jesus Cristo. E por onde eu pisar, ele pisa comigo. Aonde eu pisar, rei sou eu, o meu Jesus. Ou não está escrito, nenhum mal vos sucederá, nem praga alguma chegará à vossa tenda. Se eu estou aqui dentro, eu estou com ele. Se ele me manda lá fora, aonde ele me manda, ele me garante. O que ele me manda dizer, ele me garante. Irmão, eu estou determinado a soltar o verbo. Eu estava orando ao meu Senhor, não foi agora não, essa oração já tem mais ou menos, de 2 meses para cá eu fiz uma sequência de oração e disse assim, Jesus, eu vou botar o teu poder à prova, me diz o que falar e tu vai ver se tu não pode contar comigo. E esse vídeo que nós fizemos, intitulado Delegada Iono, meu irmão, só Deus, eu tenho uma coisa eu sei, que esse vídeo vai me gerar uma coroa tremenda. Isso eu sei. Esse vídeo é fantástico. E o que nós vamos fazer com ele, distribuindo dentro do Fórum Central da Praça 15, depois vamos distribuir na mão dos policiais e alunos da ACADEPOL, Academia de Polícia Civil. Isso vai me dar um galardão tremendo. E uma vez um profeta se levantou na minha frente e disse assim, olha homem, assim diz o Senhor, muitos desejarão uma coroa como a tua, mas não é possível mesmo, porque eu estou disposto a viver e morrer por Cristo. Eu não brinco de evangelho. Você aí não é fonte de renda para a minha vida pessoal, nem para a minha família. Você aí é a herança do Senhor. E eu prego assim que é para você. Entre pelo reino de Deus adentro. E as pessoas ficam desesperadas. Que o prefeito é satanista. Problema dele, se ele quer ser burro e comer comida lá na encruzilhada. Mas eu quero ver ele bloquear a caminhada de Jesus Cristo sobre a terra. Só vai bloquear quando Jesus tiver que dar passos através de covardes. Mas se ele for dar passos através de valentes, ninguém detém um valente, meu irmão. Ninguém detém quem está disposto a viver e morrer por Cristo. E a palavra de hoje está abalando gente aqui dentro. Eu não digo que é difícil gerar um discípulo. Tem gente que está meio
Sabe? Será que é mesmo? Poxa, mas será que eu vou morrer? Quisera eu morrer pelo meu Senhor. Não ia nem passar pelo paraíso, eu ia direto para debaixo do altar. Porque é esse o caminho dos mártires, é esse, vai direto para debaixo do altar, enquanto os outros estão esperando lá no paraíso pela ressurreição. Ou você acha que quanto maior o sacrifício por Cristo não tem uma maior recompensa? Ele é justo e íntegro. Ele galardoa cada um segundo as suas obras. Então, irmão, veio uma ameaça. Herodes quer te matar. Caramba, Herodes quer me matar, mas eu não fiz nada para ele. Poxa, onde está Herodes? Herodes está no norte. Então eu vou para o sul. Não, vai lá e diz para aquela raposa, você não trouxe o recado? Então leva. Diz que ele é uma raposa, ele é um ladrão. Mas Senhor, como tu vai se proteger? Cadê o seu exército? A Bíblia diz que os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. E eu vou confessar uma coisa para você, meu irmão. Eu confio no poderio bélico dos anjos. E ultimamente Deus tem trazido muitas pessoas até a mim para contar visões dos anjos neste lugar. Anjos com lanças, anjos com espada, anjos guerreiros, anjos vestidos de armaduras, anjos de várias situações. E o Espírito Santo está dizendo, não despreze isso. Não despreze isso, porque isso é real, isso é para guardar, isso é para proteger. Ou seja, eles guardam e protegem, acabou a história. O que nós não pudermos resolver, eles resolvem. É assim que Deus tem falado comigo, e eu não estou desprezando. Diante de tudo isso eu estou dizendo para Jesus, Jesus, me dá a direção. O Senhor vai ver, se eu tiver que fazer uma mensagem pregando contra o presidente, eu faço. Contra o governador, eu faço. Contra delegado, já está estampada. Brevemente a gente joga na internet. Eu faço e não quero saber do resultado. Quero saber que obedeci ao meu Senhor. Isso é que eu quero saber. Irmão, são 25 anos de caminhada. E eu vou te dizer uma coisa. 25 anos de caminhada na palavra. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez que eu vi um pastor usando a Bíblia para pregar, eu falei, ué, esse negócio de evangelho tem um livro para se basear. Ah, amanhã eu estou com o meu. Saí dali, já comprei uma Bíblia no camelô, comprei uma Bíblia lá, bem baratinha, na minha condição, e comecei a me alimentar da Escritura, me alimentar da Escritura, me alimentar da Escritura. E eu fui me alimentando da Escritura de tal maneira que se alguém ousasse dizer assim, no Novo Testamento, de Gênesis, de Mateus a Apocalipse, tem a frase tal, tem o dito tal, diz assim, não tem não, aquilo lá eu conheço. E quantas vezes pessoas ficaram impressionadas comigo, mas a Bíblia é muito grande, como é que tu pode dizer que isso não está escrito? Não está, pode examinar quanto quiser, porque não vai achar, porque eu conheço a palavra do meu Deus. Me alimentava, comia mesmo, e até hoje a minha fonte de vida é Bíblia, a palavra de Deus. Como meu tempo é pouco para ler, às vezes, enquanto eu estou trabalhando, eu solto lá no computador como um fundo musical, vamos assim dizer, a Bíblia. Eu vou ouvindo e trabalhando, porque eu não tenho tempo de ler duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou lendo uma e ouvindo outra. E te digo mais, Deus me deu graça para isso. Não sei se todas as pessoas conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo que estão lendo uma coisa, estão ouvindo outra e se apercebendo das duas. Não sei se isso é normal, eu sei que eu tenho essa graça, mas já vi muita gente dizendo que isso não é possível, mas para mim é bem possível. Eu posso ler e ouvir ao mesmo tempo. Deus nos dá a graça, porque nunca nos dá um fardo maior do que o que podemos carregar. Então, meu irmão, a ameaça ao rei, do rei para Jesus foi o quê? Foi ignorada.
Jesus não fugiu, Jesus não correu, Jesus não temeu, Jesus não vai lá e diz para Herodes, eu não estou indo nem para ele, eu não estou falando nada contra ele não, diz para ele que se eu ofendi ele alguma coisa, que ele aceite as minhas desculpas. Conversa fiada, vai lá e diz que ele é um ladrão. Aqui, irmão, na história de Jesus, nós nunca vemos Jesus preocupado com quem vai subir no poder. Ao contrário, quando Pilatos está diante de Jesus, ele ouve uma declaração tremenda. Pilatos diz assim: tu não está vendo? Tu não te defendes? Olha o que estão acusando. São os da tua própria nação que te entregaram a mim. Tu não reconheces que eu tenho poder de te soltar ou de te mandar crucificar? Aí Jesus quebra o silêncio e diz assim: ô louco, nenhum poder tu terias se do alto não te fosse concedido. Que história é essa de tu ter poder sobre mim? Quem te iludiu? Ou seja, Jesus está reconhecendo que ele está ali diante de Pilatos, cumprindo um plano de Deus. Assim é conosco. Se um dia tivermos que ser esquartejados e um pedaço ir para cada canto do planeta, é plano de Deus, porque eu sei que nenhum mal nos pode suceder, nem praga alguma pode chegar à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Portanto, nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão de Deus, e até os fios de cabelo da nossa cabeça já estão todos contados. Por isso, irmão, pode rasgar o verbo. Pode ser ousado, intrépido, abusado, valente, folgado, o nome que for, desde que a tua espada seja a verdade, sai fazendo a obra. Porque ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, ninguém vai obstruir a tua caminhada. Jesus chega ali em Mateus 23, e ao contrário do que seria nos dias de hoje, né? Muita gente não pode falar isso, não pode falar aquilo, gente preocupada com um monte de coisa. Jesus chega em Mateus 23 e chama os escribas, os fariseus, os saduceus de quê? De hipócritas. E começa a denunciá-los, dizendo: vocês com o mosquito engolem o camelo. Vocês estão dizendo que a oferta é santa e estão desprezando o altar. Vocês estão dizendo que desonrar pai e mãe não tem problema nenhum. Vocês desprezam Deus e os seus mandamentos. Jesus sai denunciando todo mundo. E hoje a grande pergunta é: como nós vamos combater o mal? Esses últimos dias que passou, irmão, tinha gente que não se contentava em me mandar um e-mail só a respeito de história de eleição e lei de Congresso. Mandava 2, 3. Eu levei mais ou menos uns 40 minutos abrindo e-mail. Tudo bem que a internet é uma tartaruga, mas levei uns 40 minutos abrindo e-mail. Fiquei impressionado com o pavor dos que se dizem cristãos. O medo. Eles estão querendo, os cristãos estúpidos, estão querendo que Jesus Cristo desça do céu e suba num trono em Brasília para reinar, para que eles vivam na sombra e na água fresca. Eles não entendem que eles estão sendo alistados no exército, que eles precisam ir para a guerra, que eles precisam pelejar, que eles precisam conquistar, eles precisam pagar o preço. Eles estão querendo que o mundo fique em paz. Se o mundo tivesse algum detalhe de paz, Jesus Cristo não seria crucificado. Se o mestre foi crucificado, como cristãos estão querendo paz? Não, vamos votar não sei em quem, porque não sei quem é cristão dentro da igreja, mas no Congresso é mercenário igual todo mundo. Tem cristão de fachada, lembra da Benedita? Lembra do garotinho? Quem mais? Uma leva de políticos dentro das igrejas de Bíblia na mão. Cristãos lá fora comprando, corrompendo, sendo corrompido. E os cristãos, abre aspas aí nesse invólucro de cristãos, estão achando que nós temos que combater alguma coisa com voto. Irmão, não interessa quem assuma. Se as trevas dominam, eu vou combatê-las com a luz. Se as blasfêmias estão por aí,
eu tenho louvor e adoração para oferecer ao meu Deus. Se mentiras estão dominando, eu tenho verdade para oferecer resistência. Se há um silêncio maldito, eu tenho um grito para despertar alguns. Paulo diz aqui: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, altivez, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, para levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa batalha. A igreja é a resistência desse mundo, a igreja é a resistência desse sistema. Ou seja, Jesus não nos chamou para dominar o sistema, nos chamou para oferecer resistência a ele. Porque a resistência ao sistema é a própria prova de que nós verdadeiramente amamos a justiça e aborrecemos a iniquidade. Não adianta querer viver num paraíso, porque se você estiver num paraíso e se Deus arrancar a árvore do conhecimento do bem e do mal desse paraíso, você não pode ser provado. E se você não pode ser provado, você não pode ser salvo. E se você não pode ser provado e salvo, não tem galardão te esperando. Mas lá no céu tem galardões maravilhosos. Tem os 144 mil que cantam o cântico de Sião e louvam e engrandecem o Cordeiro. Tem os mártires debaixo do altar que falam com o próprio Deus. Tem aqueles que participam das bodas do Cordeiro de Deus. Tem aqueles que cantam o cântico de Moisés. São galardões, são posições, mas são aqueles que foram provados, pagaram preço e lá estão. Lá no céu não tem quem viveu na sombra e na água fresca. Lá tem Abraão que pagou o preço de sair da sua terra, dos meios da sua parentela e ir para o deserto comer poeira. Como nós vamos combater o mundo? Como nós vamos combater o sistema? Não é elegendo ninguém, é oferecendo resistência a quem quer que seja eleito. O mundo tem as suas leis, as suas constituições, a igreja também tem a sua. É resistência. Como eu vou combater o sistema do mundo e as trevas? Vivendo a verdade, pregando o evangelho. Atos 4. Pedro, Tiago, João, as autoridades, calem a boca, não permito que vocês falem mais do nome desse homem. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meu irmão, é oferecendo resistência, é pregando a verdade. É assim que a gente combate as trevas, é assim que a gente combate as leis. Que o satanista vai sumir no poder e o filho dele já é um satanista terrível e ele é outro satanista terrível. Nós temos que dar um jeito de votar em alguém para tirar esse cara do poder. Não, deixa esse cara entrar no poder que eu vou mostrar para ele quem é que manda. Deixa ele convocar os exércitos que eu vou mostrar para ele que um simples homem com Jesus Cristo pode vencer um exército. Tem que assumir, as trevas têm que dominar mesmo, as trevas têm que assumir o poder, porque senão nós não saberemos quem é Deus. É preciso existirem situações contrárias para que a gente veja a mão poderosa de Deus se manifestar. Lá tinha a lei dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Paulo pisa na cidade e diz assim: epa, não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Tem que oferecer resistência, tem que falar, tem que pregar. Agora, não é se calar que nem aqueles irmãos nossos patetas, né? Eu tenho ministério para pregar nos trens. Aí saiu uma lei besta lá, não sei da onde, da Supervia, botaram um cartazinho lá, feito de papel, com alguma tinta rabiscada, proibido pregar no trem. Aí o que antes tinha ministério, agora está sentado num canto, não prega mais. Cadê o ministério dele? Eu quero ver calar a voz da restauração. A voz da restauração ninguém cala. A voz da restauração são aqueles selecionados por Deus para ir até o fim. Então, meu irmão, as armas da nossa milícia não são carnais. Como que nós vamos combater esse mal, esses governos, essas leis, apenas pregando e vivendo o evangelho? Não foi isso que Jesus fez?
Jesus não se preocupou. Olha, Roma vai ter um congresso aí para eleger um novo senador, para eleger um novo governante, um novo líder da província. Vamos até Roma para ver o que eles podem fazer pela gente. Não, quem não é não se mistura. Que eles lá no reino do diabo façam o que bem quiser, o que bem entender. Nós aqui continuaremos seguindo Jesus Cristo. Então, meu irmão, como nós vamos combater o mal? Com o bem que Deus nos deu a pregar. Como nós vamos combater as trevas? Com a luz. Jesus não falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Então é isso que nós vamos fazer. Mas eles são mais do que nós. Nós quem? Quem é mais do que nós? Não disse Eliseu? Maiores são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Quantos cercaram Elias várias vezes? Quantos capitães de 50 foram lá? Homem de Deus, desce aí que o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma. Quem é a maioria quando Deus está no negócio? Nós não temos nunca que nos preocupar com quem assumiu ou vai deixar de assumir o governo. Isso não nos interessa. Esse medo dos evangélicos, talvez essa mensagem ao longo de alguns anos consiga acordar alguns, né? Só alguns, todos não. Porque tem crente que vai continuar morto. Porque tem gente que tem um sono tão pesado que por mais que se grite, não acorda. Então, nós temos que simplesmente viver o nosso estatuto. Todo mundo, ao longo da história, ao longo de milênios, tentaram calar a igreja. Acharam que tinham calado Jesus Cristo. Esse Galileu aí está arrebanhando uma multidão. Alguns criticavam. É uma multidão de pobres, mendigos e prostitutas. Mas alguém dizia assim, não, mas é uma multidão grande. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara. Vamos encerrar a história, vamos matar ele. Vamos acabar com ele. Prenderam Jesus covardemente, julgaram Jesus covardemente, assassinaram Jesus covardemente e hoje nós estamos aqui cultuando quem? Jesus, todo-poderoso, glorioso, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, aquele que foi posto no túmulo, ao terceiro dia ressuscitou. Ele precisava ser traído e assassinado para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Ninguém frustra o plano de Deus. Deus precisava me jogar na cadeia por 18 dias para mostrar que Ele tem planos e propósitos que ninguém pode ser frustrado. Nunca o seu projeto pode ser equivocado, frustrado. Nunca pode retroceder homem nenhum para a obra de Deus. Como nós vamos combater o mundo? Simplesmente cultuando, glorificando, servindo a Jesus Cristo. Mas o diabo vai assumir o poder, que assuma e fique calado, porque se mexer com a igreja acaba com ele. Se meter com a igreja massacra ele. Pode assumir o diabo o poder que quiser, mas se ousar mexer com Jesus Cristo, vai ter que ajustar contas. Não interessa quem vai assumir o poder. Não interessa se quem domina por aí, quem tem as armas, quem tem o poder, quem escreve leis. A minha lei já está escrita e selada com sangue. A lei que eu sigo já está selada com sangue. Que me interessa que vão fazer lei. Dizem por aí que um satanista diz que ia criar um monte de lei para perseguir a igreja. Como eu anseio que ele se torne o presidente da república. Como eu anseio. E quem sabe se numa dessa que ele se tornar um presidente da república, Jesus não me abre as portas num canal de televisão. Aí ele vai ver que sempre existirão 7.000 que não dobram os joelhos a Baal. Então, meu irmão, nós vamos combater as trevas pregando a luz. Nós vamos combater as blasfêmias e os horrores desse mundo, simplesmente seguindo o Evangelho, com a predisposição de, se preciso for, selar a nossa confissão com o nosso sangue, conforme declara Apocalipse 12:11. Então, meu irmão,
Quando algum crente vier com um papo para cima de você, não pode votar em fulano, porque fulano vai aprovar a lei do homossexual. Você diz assim, o que eu tenho com isso? Eu já tenho a minha própria lei. Não pode votar em cicrano, que cicrano vai perseguir a igreja. Tá, e a igreja é perseguida há 2000 anos de história. E hoje o que nós nos intitulamos? De igreja de um Deus vivo. Ninguém abate a igreja. Ninguém vence a igreja. Ninguém derrota a igreja. Será que nós não temos exemplo suficiente? 2000 anos de história não está sendo suficiente para muito crente entender que a igreja é indestrutível. Ela vai cumprir o papel dela e neste século Jesus Cristo arrebatará, sabe o quê? A igreja, porque ela sobreviveu 2000 anos de história. Se ela não tivesse sobrevivido, não haveria arrebatamento. Então, meu irmão, esquece o poder do mundo. Você tem que ter a sua vida no altar. Elias, onde tu está, Elias? Estou no monte, na presença de Deus. Mas lá embaixo, quem está governando? Lá embaixo está governando Jeroboão. Lá embaixo está governando Baal com os postes ídolos. Lá embaixo está governando quem quiser. Mas e você, Elias? Eu estou bem com Deus. Elias, agora entra na cidade e faz um reboliço. Aleluia! Glória a Deus! Elias, agora desce desse monte. Apresenta-te a Acabe. Elias vai lá para Acabe e diz assim, olha, eu sou profeta do Senhor e vocês são 450 profetas de Baal. Vamos para o Monte Carmelo e o Deus que responder por fogo é Senhor em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Mas Senhor, eles são 450, não seria eles que deveriam vir me oprimir? Não, Elias, ninguém oprime a minha igreja, eu é que oprimo eles. Eu que aperto eles, eu que espeto eles, sou eu que provoco eles, Elias. Elias, eu habito em luz inacessível, ninguém me provoca, ninguém me agride, ninguém pode chegar a mim. Eu é que chego até eles, eu que provoco eles, Elias. Quem vai subir no poder? Que suba o diabo nesta nação. Que o prefeito seja Satanás, que o presidente seja o anticristo, que o governador seja o filho do diabo, e eu quero ver a igreja ser abatida por eles. A igreja foi plantada e jamais será abatida. A única coisa que destrói a igreja é a própria falta de fé dos cristãos. Nada bate a igreja. 2000 anos de história. Não é o bastante? Fica esses crentes patetas enchendo nossa caixa de e-mail aí com um monte de coisa sem sentido. Que não sei quem vai aprovar o aborto. Problema de quem fizer aborto, eu não faço. Problema de quem quer fazer. Quem tem a sua vida toda desregrada e problemática. Que não tem controle na sua vida, nas suas emoções, que fica por aí, vivendo semelhante a um animal, problema deles. Eu tenho dignidade, eu sou remido e lavado pelo sangue de Cristo, eu tenho princípios, tenho conceitos. O Evangelho me deu esses conceitos. Vão aprovar a lei do homossexualismo da porta para fora, que aprovem qualquer coisa, eu quero ver aqui dentro vir aprovar. Então, meu irmão, não interessa quem vai subir ao poder, e eu faço votos que o diabo suba ao poder, porque eu sou bem maior que ele, sou muito maior que o diabo, tanto sou que ele não ousa aparecer na minha frente, porque ele sabe muito bem a distância que nos separa. Então, meu irmão, não interessa esse papo de quem vai assumir. Não, vota num, porque esse camarada aqui vai fazer isso, fazer aquilo outro. Não vamos votar nele. E começa aquele desespero, começa aquela coisa horripilante. Não, meu irmão. Põe a tua vida no altar de Deus.
vai para a Escritura, vai para a comunhão com o Espírito Santo, vai para as tuas renúncias, vai para a tua paz com Deus, vai buscar a face do Senhor, vai dobrar os joelhos, vai colocar o rosto em pó, vai procurar receber de Deus a revelação, deixa brechas, permitas que Deus fale contigo, vai buscar isso de Deus, a voz do Espírito, a sensibilidade espiritual, vai viver Deus, meu irmão, e não interessa o que estão fazendo no mundo. Lembra que Jesus Cristo te comprou com sangue, e Ele diz que você não é do mundo, você está pisando no mundo e que você não pertence a Ele. Essa é a realidade do Evangelho. Quem governa em Brasília, ou seja lá em qualquer canto, não governa sobre a igreja, sobre a verdadeira não. A igreja verdadeira, ela não tem templo. A igreja verdadeira não tem lugar físico. A igreja verdadeira, por onde ela passa, ela taca fogo. A igreja verdadeira, por onde ela se locomove, o diabo sai correndo. A igreja verdadeira vai desfazendo as obras do diabo por onde passa. E hoje nós passamos por tudo que é lugar. Pela internet nós passamos mundo afora, desfazendo as obras do diabo. Então, meu irmão, entenda o chamado de Deus nas nossas vidas, a obra que Deus realizou. Deus não nos chamou para ter os mesmos medos que antes. Lembra quando nós não conhecíamos o Evangelho? Ah, tem presidente que está dizendo isso e candidato que está dizendo aquilo. Em quem nós vamos votar? Nós não tínhamos, nós éramos ovelhas sem pastor e ficávamos procurando liderança boa ou ruim por aí. Hoje é diferente. Hoje nós temos um pastor. Hoje nós temos um referencial. Hoje nós temos um líder. Então, não interessa o que o mundo vai fazer. Interessa que nós já sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém, meu irmão? Tem mais um detalhe ainda para você. Não esqueça dessa palavra. Quando o cristão está sendo oprimido e está se preocupando com os rumores do mundo, ele não é cristão nada, ele está se iludindo dentro da igreja. A igreja não é oprimida com nada, é a igreja que foi chamada para desfazer as obras do diabo. Enquanto o tempo da igreja não se cumpre, nós é que perseguimos o diabo, nós é que desfazemos as obras de Satanás. Enquanto a igreja está no mundo, nós é que oprimimos o sistema, mas temos que ser igreja de verdade. Eu não me sinto oprimido com nada, irmão. Não me sinto. Outro dia eu vinha chegando de carro aqui, eu olhei um carro estacionado ali na porta, igualzinho aquele Gol que uma vez veio nos buscar para nos dar ordem de prisão. Falei assim com a minha esposa, ia lá, aqueles caras vieram aí de novo, vieram me prender de novo. Deixa eu estacionar o carro logo para ficar estacionado, provavelmente eu vou com eles. Assim, como se estivesse tomando um suco de cana. Sem me preocupar nem com nada, absolutamente com nada. Mas aí eu olhei, procurei num lado, não vi ninguém. Eu falei, não deve ser não. Aí vi uma pessoa estranha lá no outro canto, falei, o carro deve ser da pessoa. Igualzinho, eu falei, vieram aí me prender. Sabe qual foi a minha preocupação? Quando eu achei que aquele carro tinha vindo me prender? A minha preocupação foi assim, puxa, ainda não reproduzi os DVDs. Só essa a minha preocupação, ainda não reproduzi os DVDs. Irmão, o mundo está te oprimindo? Ah, não. Tem alguma coisa errada. As obras do diabo não podem oprimir os cristãos. Porque a Bíblia diz que a sua igreja, como é que está? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você não está tendo descanso, meu irmão, porque Jesus falou, eu deixo paz para vocês. Não como o mundo dá, ou seja, a nível de mundo, é guerra, porta do inferno que não prevalece, é uma guerra, mas nós interiormente estamos nadando em plena paz e segurança,
certo de que, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E se um dia Jesus permitir que alguém encoste a mão em mim, é para glorificar o seu nome de uma maneira que eu ainda não conheci. Porque no final de toda essa história, todos nós receberemos um título semelhante ao de Jó. E declararemos, sabe o quê? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Se eu só dizer uma coisinha para você para encerrarmos. Quando nós chegarmos no céu e nos depararmos com a realidade do mundo espiritual e o poder tremendo do nosso Deus, todos nós vamos nos rotular, sabe de quê? De covardes. Mas sabe qual é a minha luta? É saber que há um Deus tremendo e aqui nessa terra me tornar um valente, confiado naquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Então, meu irmão, para que você não chegue lá e diga assim, caramba, como eu fui covarde, olha como esse Deus é tremendo, olha o poder dele, nada dos seus planos poderia ter sido frustrado. Você já está sendo avisado desde já. Seja valente, intrépido e ignore como Jesus ignorou as ordens e as ameaças das autoridades. Herodes quer te prender. Vai lá e diz para aquela raposa, me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. É agora no terceiro dia, no terceiro milênio, que a igreja vai sair da terra. Mas enquanto não chega a hora, nós vamos continuar oprimindo as obras do diabo. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.